Vamos dar início a mais uma aula. Ao retomarmos o texto de 1915, As Pulsões e Seus Destinos, e nos determos na ideia de pulsão como conceito fronteiriço, estamos diante de um dos pontos mais sofisticados da metapsicologia freudiana. Freud define a pulsão como um conceito limite entre o somático e o psíquico, entre o corpo e o aparelho anímico. Ela não é um fenômeno puramente biológico, mas tampouco é uma abstração puramente psíquica. Ela nasce no corpo, mas só se torna inteligível na economia do aparelho psíquico. Essa formulação já estava preparada desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, quando Freud rompe com a noção de instinto como algo fixo, orientado biologicamente para a reprodução, e introduz a noção de pulsão como força plástica, desviável, sujeita a destinos diversos. Em 1915, ao sistematizar os textos metapsicológicos, ele dá à pulsão um estatuto conceitual rigoroso: fonte, pressão, meta e objeto. A fonte é somática, a pressão é a exigência de trabalho, a meta é a satisfação, o objeto é aquilo através do qual essa satisfação se realiza. É nesse circuito que se instala o conflito. Quando falamos de conceito fronteiriço, precisamos compreender que Freud está indicando que a pulsão impõe ao psiquismo uma tarefa constante. Ela é o representante psíquico dos estímulos que provêm do interior do corpo. Diferentemente dos estímulos externos, que podem ser evitados pela fuga, a pulsão não pode ser evitada. Ela exige elaboração. É isso que confere ao aparelho psíquico sua estrutura dinâmica. O eu é convocado a administrar uma pressão interna que não pode simplesmente ser suprimida. É aqui que a clínica encontra a teoria. Aquilo que muitas vezes aparece como sintoma somático, dores persistentes, mal-estares difusos, tensões corporais, não pode ser reduzido a um mecanismo fisiológico isolado, nem pode ser explicado exclusivamente por uma narrativa consciente. O corpo fala, mas ele fala como lugar de inscrição de uma economia pulsional. Desde os estudos sobre a histeria, ainda no final do século XIX, Freud já havia mostrado que as conversões corporais não eram invenções do sujeito, mas formações de compromisso. O corpo tornava-se palco de conflitos psíquicos. Essa fronteira entre o somático e o psíquico é também atravessada pela realidade cultural. Em O Mal-Estar na Civilização, de 1930, Freud mostra que o sujeito não vive apenas sob a pressão de suas exigências internas, mas também sob as exigências da cultura. A civilização impõe renúncias pulsionais. Essas renúncias produzem mal-estar. O eu, então, precisa lidar não apenas com a pressão do isso, mas com a severidade do supereu e com as restrições do mundo externo. Não se trata apenas de um conflito individual, trata-se de uma tensão estrutural. A realidade social, política, econômica, com seus impasses, desigualdades, ameaças e inseguranças, intensifica estados de angústia. A angústia, como Freud desenvolve mais tarde em Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, não é apenas reação a um perigo externo. Ela está ligada à expectativa de perda, à ameaça de desamparo, à experiência originária de dependência. Quando o mundo externo se torna instável, ele reativa no interior do sujeito experiências arcaicas de vulnerabilidade. Por isso, na clínica contemporânea, muitas vezes vemos o mundo externo ocupar a cena analítica. Crises coletivas, pandemias, polarizações sociais, conflitos familiares atravessados por ideologias não são apenas temas externos. Eles incidem sobre o anímico. Eles reativam fantasias, angústias, identificações primárias. A pulsão, como força constante, encontra nesses contextos novos modos de expressão, novos deslocamentos, novas formações sintomáticas. Mas é fundamental manter a distinção metapsicológica. Não é o mundo externo que cria a pulsão, ele a mobiliza, a intensifica, a colore. A origem da pulsão permanece interna. É por isso que 2 sujeitos podem viver a mesma realidade histórica de maneira psíquica radicalmente distinta. O que está em jogo não é apenas o fato externo, mas a estrutura do sujeito e a maneira como suas pulsões encontram ou não destinos possíveis. Nesse ponto, o conceito de fronteira ganha ainda mais densidade.
A pulsão exige satisfação, mas a cultura exige renúncia. O eu, situado entre isso, supereu e realidade, torna-se mediador. Se essa mediação falha, a pulsão pode retornar sob a forma de sintoma, de inibição ou de repetição. Em Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud introduz a dimensão da repetição e da pulsão de morte, mostrando que nem toda insistência pulsional está orientada para o prazer imediato. Há algo que insiste mesmo contra o interesse consciente do sujeito. Compreender a pulsão como conceito fronteiriço é, portanto, compreender que o sofrimento humano não pode ser reduzido a uma causalidade linear. O sujeito sofre na intersecção entre corpo, inconsciente e cultura. A clínica psicanalítica não elimina essa tensão, ela a escuta. Ela permite que o sujeito reconheça a origem de suas exigências internas e as formas pelas quais tenta responder a elas. Não se trata de oferecer positividade forçada ou consolo moral. Trata-se de sustentar um espaço onde o conflito possa ser simbolizado. A escuta analítica, nesse sentido, não é simpatia, mas trabalho. Ela implica suportar o mal-estar sem negá-lo, reconhecer a pressão pulsional sem moralizá-la e permitir que o sujeito encontre, pouco a pouco, destinos menos destrutivos para suas exigências internas. É nessa travessia que o conceito fronteiriço se revela vivo, entre o corpo que sente, o inconsciente que insiste e o mundo que impõe limites. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.